Boa tarde, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar na sua TV, no seu celular. Daniel Leinage com F Capuano, vídeo importante, vídeo legal aí, a temporada está chegando ao fim, mas o planejamento para 2023 nos clubes, na forma geral, né, Capuano, já está a todo vapor e com isso a gente vai trazer uma informação original do Lancenet de alguns jogadores que estão com contrato para encerrar com o gigante brasileiro. Não é isso, Capuano? Boa tarde, boa noite para você, meu amigo. É isso aí, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para a galera. Esses jogadores estão com seus contratos, né, nesse time. No fim, a gente vai debater aqui. Algum deles tem vaga no Fluminense? Eu já antecipo aqui para vocês que tem um que eu e Daniel em off aqui chegamos à conclusão de que é fraco, que não deveria vir ao Fluminense, mas que tem a cara do Fluminense contratar. A gente vai falar dele nesse vídeo aqui e também vamos comentar aí sobre os outros jogadores. É isso, ó. Só pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Muito importante você valorizar o nosso trabalho. E você que acompanha a Central Fluminense, tem novidade, Capuano. Tem novidade. A Central Fluminense publicou em suas redes sociais. Agora a Central Fluminense é parceira da Centauro e te dá desconto, tá? Agora a Central tem cupom lá na Centauro. Vai ter o link na descrição para você clicar e aproveitar, né? 10% de desconto, gente. Que isso? Produtos do Fluminense lá na nossa vitrine, arrodo Black Friday chegando. Vamos comprar então a Central Fluminense te dá esse cupom de desconto, tá certo? Capuano, vamos falar sobre os jogadores agora? Traz aí o primeiro nome, contrato se encerrando aí com o gigante brasileiro. Daniel, vamos lá, né? O Corinthians já está nesse planejamento para 2023, né? O Corinthians a gente sabe que tem um elenco enorme, tem uma das maiores folhas salariais do país, embora o seu time, a qualidade dele não acompanhe, né? Mas é porque tem muito jogador no elenco do Corinthians. Tem jogadores aqui que a gente olha, eu particularmente, né, olhando jogadores que pertencem ao Corinthians estão emprestados, tem alguns que eu nem sabia que eram do Corinthians, mas são, né? E estão aí nessa lista. Só que do elenco atual do Corinthians, tem 4 jogadores, né, que o Lancenet traz que não devem fazer parte do elenco, tá? Para a próxima temporada. 3 deles o contrato já acaba agora, no final de 2022, e tem um que o contrato acaba no final de 2023, tá? Vamos começar por um zagueiro, né? A gente está vivendo um problema na zaga. A gente tem uma dupla de zaga que eu considero forte, mas a gente perdeu o Lucas Claro, que era uma opção de banco. O Diniz tem botado o Felipe Melo, né, como zagueiro. O David Duarte está eternamente machucado. O David Braz também fazendo uma temporada abaixo de 2021 e 2022. E o Corinthians está aí, né, já praticamente descartado dos planos. O zagueiro Robson Bambu teve um começo muito bom de carreira no Atlético Paranaense, né, depois foi vendido para o futebol francês, retorna ao Brasil para jogar pelo Corinthians e nunca conseguiu se firmar, né, Daniel? O Robson Bambu, ele é cria do Santos, né? Ele saiu, ele teve problema de contrato lá com o Santos, foi para o Atlético Paranaense e depois seguiu a carreira. Teve um incidente lá, né? Problemas extra-campo lá no Corinthians, mas nunca conseguiu se firmar. Eu, particularmente, Capuano, não acho um jogador ruim. Ele não conseguiu se firmar no Corinthians. Mas eu acho que o plantel de zagueiro do Fluminense está indefinido ainda. O Manuel terminou o contrato em abril, o David Braz também, o Fluminense ainda não renovou esses contratos. Então, assim, muito provavelmente deve ser um jogador no radar do Fluminense. É um jogador jovem, boa estatura, já mostrou potencial. Aqui no Brasil mesmo, no Atlético Paranaense, tanto é que foi vendido. No Corinthians não conseguiu se firmar. Então é um bom jogador para a gente ficar de olho aí, porque pode estar no radar do Fluminense, principalmente pelas circunstâncias que eu falei. É um jogador jovem, que tem potencial ainda, né? E a gente tem essa indefinição na nossa zaga. Manuel e David Braz, que já podem até assinar pré-contrato. Ainda tem a possibilidade do Nino ser vendido, né? Que sempre ainda tem essa possibilidade, né, do Nino. Então é um jogador que a gente pode olhar com mais seriedade aí, visando o mercado para o ano que vem. Daniel, você quer agora um jogador que com certeza o Fluminense está de olho? Com certeza o Fluminense está observando? Com certeza. Fernando Diniz, pode... né? Não é esse que você está pensando, não. Vou falar de não outro. É esse. Sabe por quê, ó? Final de contrato. Vai acabar o contrato agora. Tá? Uhum. É lateral esquerdo. O Fluminense não tem lateral esquerdo. Atua num time grande? Com certeza. Perfil. E não é um jogador muito jovem. Já está ali com seus 29 anos, né?
ele faz aniversário, acabou de fazer 29 anos. Acabou não. Não, minto, perdão, errei a conta. Ele vai fazer 30 anos semana que vem, daqui a 10 dias. Perfil ideal pro Fluminense, né? Trintão, reserva, encostado, num time grande, em final de contrato. Tô falando dele, Daniel. Bruno Melo, né? Bruno Melo, lateral esquerdo do Corinthians, né? Teve passagem aí no Fortaleza, é cria do Fortaleza, passou a carreira toda por lá, sendo emprestado lá no começo da carreira, depois se firmou, ficou por lá até fechar com o Corinthians, tá? Agora, em 2022, o contrato se encerra. Não tem condições de jogar no Fluminense, né? A gente falando sério, vamos falar sério aqui? Não tem condições de jogar no Fluminense. Mas da atual diretoria do Fluminense, que eu acho que vai continuar, porque eu também acho que o Mário Bittencourt vai ganhar as eleições, é a cara deles pelo menos sondar, né? A gente sabe desse problema da lateral esquerda. Se o Diniz ficar aí mesmo, que o Fluminense vai ter que ir no mercado, porque ele já sinalizou, Capuano, que não confia no Cristiano. Já sinalizou um monte de vezes na temporada. Então o Fluminense vai ter que correr atrás, até porque o Pineda vai sair. Então o Fluminense precisará ir ao mercado para trazer um nome que possa chegar e jogar. Tem a opção do Marcos Pedro também na base, mas é um jogador da base que, assim, não é aquele jogador da base nunca sinalizou que vai usar, né? Exatamente, que não é aquele jogador de destaque na base que sobe com moral já, como o André subiu, como o Martinelli subiu, como o Calegari subiu na época deles, Luiz Henrique, Kaique, enfim, esses jogadores assim que já chegam no profissional para jogar, né? É natural o Fluminense correr atrás de lateral esquerdo e com certeza o Bruno Melo vai estar no radar do Fluminense, Capone. Deus nos livre, né? Mas vai estar. Tá, então os outros dois jogadores, Daniel, são da mesma posição. Vamos começar pelo que a gente acha que, pelo menos eu acho que não tem a mínima chance de vir e eu não gostaria. A gente fala mais brevemente. Xavier, né? Volante da base do Corinthians, também tem seu contrato se encerrando. O contrato não acaba no final desse ano, mas acaba em janeiro de 2023, ou seja, mesma coisa, né? Um jogador que teve uma sequência lá no ano passado, né? Chegou a jogar um pouco mais no Corinthians, mas esse ano perdeu muito espaço, né? Um jogador esse daí é abaixo da crítica, até porque eles têm, caso perca o André, né? O Alexander, né? Que vai ser um desses jogadores, né? Que já sobe badalado dentro do futebol profissional do Fluminense com a expectativa alta para chegar e jogar. Então o Xavier não passa nem perto. Mas o próximo jogador que eu imagino que você vai trazer é um jogador que o Diniz deve amar. É um cara que vai chegar no esquema dele e jogar. Tem um perfil, tem um perfil. Tem um perfil do Diniz. Isso aí é inegável. Posso já falar quem é? Pode falar, Daniel, solta o verbo. Vitor Cantilho. Vitor Cantilho é a cara do Fernando Diniz, um jogador que não marca ninguém, mas que tem um bom passe, tem uma boa saída de bola. Ideal para ser o primeiro volante do Fluminense, igual era o Alan Capuano. Sinceramente, eu acho até o Vitor Cantilho um jogador interessante nesse sentido. Realmente, ele tem um passe muito refinado, é muito técnico, só que, infelizmente, a marcação não é o forte dele, né, Capuano? Não é o forte, é aquele volante arame liso, né? O Passa Daniel, tudo. a marcação do Fernando Diniz é estar com a bola, entendeu? Aí não precisa correr atrás do adversário. Aí o Cantígio entra. Cara, de verdade, esse é o jogador que é assim, a cara do Diniz, pô. E vou além, vou fazer o papel agora de advogado do diabo, quase um defensor da contratação do Cantígio. Ele é um Camacho, tá? O Diniz vai pedir por aí. É Cantígio ou Camacho? Ai, meu Deus do céu. Eu vou de Cantígio, cara. Eu prefiro o Cantígio também, mas são dois jogadores que não tem condições, né? O Diniz adora o Camacho, né? O Camacho foi pro Santos por causa do Diniz, né? Não, mas parece que o Camacho está de contrato renovado no Santos, o que dá Deus. um alívio pra gente, tá? Graças a Deus, graças a Deus. Mas é um jogador que é dentro do perfil do Fernando Diniz, é bom a gente ficar de olho, né? Porque o André pode sair, é um jogador ali da função do André, pode até fazer um segundo volante, apesar da característica dele ser primeiro volante. Capuano é mais um jogador aí pra gente ficar de Importante olho aqui no sobre o radar. Cantígio, Daniel. Desses todos os jogadores aí, ele é o único que não está com o contrato se encerrando, tá? O contrato dele se encerra no final de 2023, só que ele não tem sido utilizado pelo Corinthians, né? O Corinthians ele perdeu muito espaço lá com o Vitor Pereira e a tendência é que ele saia. Pode ser um empréstimo, pode ser uma negociação, pode ser uma rescisão, enfim.
mas a tendência é que ele não fique no Corinthians para a próxima temporada. E esse aí, de verdade, ele e o Bruno Melo, na verdade, são dois jogadores que eu acho que o Fluminense vai ficar de olho. Mas o Bruno Melo, eu vou ficar muito puto com isso acontecendo. O Cantígio, eu vou pensar. Tem mais jogador pra gente falar? Não, tem uma galera, cara, no Corinthians que está com uma situação um pouco indefinida, né? Tem o Ramiro também, que está no final de contrato, por O Ramiro, exemplo. eu falei no off pra você. Se fosse 3 anos atrás, eu ia achar uma boa contratação, mas já foi, né? O contrato do Ramiro acaba agora, né? Ainda está indefinida essa situação lá no Ele ainda Corinthians, mas teve ele é um lesão jogador que tem grave, entrado, né? pelo Ele menos. teve lesão No grave jogo. no Corinthians. Aí perdeu espaço. Ele entra, pelo menos. Não, Então, assim, ainda tem a possibilidade de não ficar. Se o nosso técnico fosse o Renato Gaúcho, aí eu cravaria, né? É a cara do Ramiro, então, voltar pro Grêmio, assim, palpite meu. O Grêmio subindo, acho que o Ramiro deve voltar pra lá sim. Com certeza. Mas Isso, cara. Esses são os nomes jogadores, Daniel. aí. Cara, no geral, são pelo menos esses dois que você falou, Bruno Melo e Cantígio, com certeza estarão no radar do Fluminense. E eu acho que o Robson Bambu é bem provável. Porque, cara, não adianta. O Fluminense não vai fazer grandes investimentos. Se fizer igual o Cristiano, aí vai ser exceção. Vai ser uma por temporada, né? Parece que o cartucho é uma vez por temporada. Né? Se tiver para a próxima temporada, né? Eu acho que é muito plausível ter Robson Bambu, Bruno Melo e Vitor Cantígio no radar. São jogadores que eu, Daniel, traria. Cara, eu sou sincero, talvez eu traria o Robson Bambu para compor o elenco. Acho que é um bom zagueiro ali para você ter ali no banco. Titular machucou, bota o Robson Bambu. Acho que ele é um bom zagueiro nesse ponto, a nível de elenco. Agora os outros dois, assim, apesar de curtir, eu curtia o Cantígio no início dele no Corinthians, mas essa fragilidade na marcação é um estresse que eu não quero ter como torcedor, olhando, observando o Cantígio aqui no Esse é o Fluminense. grande problema, né? Exatamente. Mas é isso, Capuano. Quero saber a opinião da galera. Gostaram dos nomes? Acho que são nomes que estarão no radar do Fluminense? Deixe seu comentário aí, que é muito importante pra gente aqui na Central Fluminense. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Perfeito? Um abraço, saudações tricolores. Valeu, Capuano. Tamo junto.